Eu queria saudar todos vocês, membros da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato, como também aqueles que estão sempre ligados conosco, assistindo os nossos cultos. Nós queremos dar as nossas boas-vindas e saudar a todos e desejar que a permanência de vocês conosco realmente possa se reverter em bênçãos, tanto para vocês, quanto para nós, quanto para aqueles que estão também à escuta da nossa voz e também que, através desse culto, você possa abençoar a outros, viu? Então, bem-vindos. Fiquem alguns minutos conosco, vai ser um privilégio tê-los participando desse culto e vocês não sabem da alegria que invade os nossos corações quando nós sabemos e temos conhecimento e verificamos, né, a tua participação, a tua presença. Isso nos torna muito mais alegre e a nossa alegria, né, se transborda. Então, muito obrigado, que Deus te abençoe. Fique conosco durante alguns momentos e que este culto seja uma bênção para você, uma bênção para todos. Que Deus abençoe. Nosso muito obrigado. Infectados não temos conhecimento. Então, por uma questão de segurança, por uma questão de respeito, por uma questão de responsabilidade, vamos aguardar um pouquinho mais, né? A igreja tem que aprender, nós crentes precisamos aprender que há tempo para todas as coisas. Não há necessidade de nós nos precipitarmos. A igreja está cultuando a Deus online, está cultuando, os irmãos estão participando do culto de oração. Então, eu não vejo necessidade de nós nos apressarmos, né? Nós vamos voltar sim, mas no momento apropriado, no momento que oferecer condições para que nós retornemos com plena segurança. Eu sei do desejo, eu sei da vontade, eu sei que a maioria absoluta dos membros da igreja querem um retorno, mas aguarde um pouquinho mais, tenha paciência, olhe a Deus, converse com Ele, fale com o Papai do Céu e você vai aguardar um pouquinho mais. Bom para você, bom para nós, bom para todos, viu? Vamos seguir o que diz a Bíblia e vamos seguir o que diz a ciência, tá certo? A Bíblia diz que nós temos que ser prudentes. E a ciência diz que ainda não é o momento, embora, né, a maioria das igrejas, embora muitos tenham retornado. Então, é uma situação que cada um tem que examinar a sua situação. Agradecimentos, nós temos uma série de agradecimentos. O Ricardo está recuperado, esteve isolado, ficou 15 dias isolado, né? Os irmãos sabem que ele ficou infectado pelo Covid, né? Mas já está recuperado, já está no seio da sua família. Graças a Deus, nós queremos agradecer a Deus pela recuperação do Ricardo. A Josefa, mais a irmã Elisângela, também estão em recuperação. O caso delas não é Covid, mas foram cirurgias que elas passaram, né? E temos também alguns pedidos de oração. Eu tenho uma amiga chamada Marisa e o irmão dela chama-se Aguinaldo. O Aguinaldo, ele sofreu um AVC, está internado, o estado dele é grave, é uma situação bem delicada. Ela tem pedido as orações da igreja e eu gostaria de solicitar os irmãos que orem. O nome dele é Aguinaldo. Irmãos, coloquem suas agendas e orem por ele, viu? Que Deus abençoe. Vamos orar também pela sua irmã, pela Marisa, pela sua família. Eu tive o privilégio de trabalhar com a esposa dele, viu? Então, vamos orar, pedir a Deus pela vida daquela família, né, por todos que compõem aquela família. O nome da esposa dele é Zilda e o nome dele é Aguinaldo. A irmã Elijânia e a irmã Máxima estão aguardando também o término da pandemia para poder passarem por cirurgias. E também nós queremos agradecer a Deus, né, por mais um mês que estamos chegando ao final. Até aqui o Senhor nos abençoou e vai continuar nos abençoando.
e nós queremos contar com a colaboração, com a oração e com a participação dos irmãos, na medida do possível, nas atividades da igreja. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. E agora nós ouviremos uma página musical e logo em seguida a gente retoma, né, para dar continuidade ao nosso culto. Que Deus te abençoe. Você é bem-vindo, viu? Nós vamos começar nesta noite uma série de pregações, praticamente 3 ou 4 pregações sobre as tentações pelas quais passaram Jesus. E basicamente,
nós estaremos tendo como texto o livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 11. Nesse texto, nós temos uma passagem extremamente conhecida, uma passagem extremamente importante, uma passagem que revela muitas e muitas coisas a respeito da vida de Jesus e também no que diz respeito também à nossa vida. O texto diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vamos parar nesses versículos, porque a próxima mensagem, do próximo domingo, a gente vai partir do versículo que nós paramos até o próximo versículo, que vai tratar de uma outra tentação. São 3 tentações pelas quais Jesus passou ali naquele lugar que é de extrema importância, né? Jesus, primeiro, ele foi tentado no deserto, depois Jesus foi tentado no templo e, finalmente, Jesus foi levado pelo Espírito Santo de Deus a uma montanha para que ele pudesse, então, passar pela 3ª tentação. Nós vamos orar ao nosso Deus. Nosso Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó Pai, o pão nosso de cada dia, Deus, nos dá hoje, ó Deus, e perdoe, ó Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Agora, Pai, nós te imploramos, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos revele, ó Deus, através da leitura da tua palavra, aquilo, ó Deus, que tu queres, ó Deus, para os nossos corações. Ó Deus, que esta mensagem, ó Deus, venha de encontro, ó Deus, às nossas ansiedades espirituais, ó Deus, e as ansiedades, ó Deus, que estão presentes, ó Deus, nos corações de todos aqueles que estão à escuta da nossa voz, ó Deus, aqueles que estão nos vendo, ó Pai bendito, através das mídias. Ó Deus, eu te peço, ó Pai, encarecidamente, que abençoe, ó Deus, a família da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato e a família estendida, ó Deus, que são todos aqueles que normalmente têm participado e têm estado presentes, ó Deus, em suas casas, assistindo, ó Pai, os nossos cultos. Ó Deus, abençoe essas pessoas, como também, ó Pai, abençoe todas as famílias, ó Deus, que eles são membros, ó Pai. Abençoe, ó Deus, a cada um de nós, ó Deus, e perdoe, ó Deus, os nossos pecados. Em nome de Jesus é que nós pedimos, ó Deus. Amém. Amém. A primeira coisa que nós observamos nesse texto é que a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então, a primeira tentação que Jesus sofre é no deserto, como eu havia dito no começo. A segunda tentação, Jesus vai exatamente sofrer lá no pináculo do templo, né, onde Satanás faz uma outra proposta a Jesus. E, finalmente, a terceira tentação ela vai acontecer exatamente no templo. Vai acontecer, aliás, nas montanhas, onde o diabo vai apresentar para Jesus todos os reinos deste mundo. O que nós podemos, de primeiro lugar, que nós podemos observar é a questão relacionada ao deserto. Jesus, após o seu batismo, Jesus é levado pelo Espírito Santo. Ele não é levado pelo diabo, ele é levado pelo Espírito Santo até o deserto para passar sua primeira tentação. A palavra, esse simbolismo, essa experiência de Jesus no deserto, ela nos revela, ela nos remete a uma série de coisas que eu gostaria de destacar nesta oportunidade. O simbolismo do significado deserto. Deserto normalmente é ausência, é falta, é adversidade, secura na adversidade. Quem está no deserto praticamente está sofrendo, quem está no deserto está só, quem está no deserto está
num ambiente extremamente hostil e num ambiente extremamente solitário. É só ele e Deus, né? E aquela imensidão que está diante dele, ao seu redor, uma imensidão que não apresenta nenhuma perspectiva de vida ou nenhuma perspectiva de alegria. Quem está no deserto, normalmente, o que vê, o que pode contemplar é simplesmente uma vastidão sem possibilidade nenhuma de retornar ao seu estado natural. E Jesus foi levado exatamente para o deserto. Qual é o nosso deserto? Todos nós, seres humanos, em algum momento da vida, nós somos apanhados ou apanhados por alguma forma de deserto em nossas vidas. Uma enfermidade, uma dor, um conflito, às vezes o desemprego, a pandemia, né, a perdas de amigo, perdas de parentes. Quantas pessoas estamos completando, logo nós completaremos 150 mil pessoas mortas. Desses 150 mil, você já imaginou aí na barra de 50, 70 mil pessoas sofrendo terrivelmente pela perda de um querido, pela perda de um amigo, pela perda do pai, pela perda do avô, pela perda de uma pessoa muito próxima. Então, esse sofrimento da saudade, da perda, é um deserto, não deixa de ser um deserto, porque muitas pessoas elas estão passando por esse deserto e não há mais esperança. E outra coisa, esse deserto que nós estamos enfrentando tem sido e vai continuar trágico para muitas pessoas. Ontem, a UOL trouxe uma série de reportagens muito interessante que vai exatamente, que está demonstrando que, junto com esta pandemia, nós teremos um agravamento da situação econômica e social da nossa população, principalmente da população mais pobre, a população mais vulnerável. Essa população é uma população que vai enfrentar um deserto extremamente hostil, terrível para eles. Nós tivemos aí, coisa de algum tempo atrás, a chamada reforma da Previdência. E nesta reforma da Previdência, os senhores sabem perfeitamente, os senhores podem consultar o UOL do dia de ontem, de sábado. O UOL está trazendo o comentário de alguns advogados, de algumas pessoas especialistas, e está começando a acontecer exatamente aquilo que nós havíamos previsto. Por exemplo, na reforma trabalhista, na reforma da Previdência, que foi implementada pelo atual governo, a pessoa que ficar viúva, se ela tem o salário dela, tem o emprego dela, e a pessoa, o cônjuge, aquele que veio a falecer, também tem o emprego dele, eu tenho a aposentadoria dele, quando um deles falecer, o que acontece? A pessoa vai ter que escolher ou ficar só com a sua aposentadoria, ficar só com o seu rendimento, ou abrir mão do outro, ou ficar com o outro. Só que a pessoa, o cônjuge, que escolher, né, por exemplo, ficar com o rendimento do falecido, ela só vai poder receber 60%. E também ela pode chegar até os 100%, desde que tenha filhos menores de idade. Então, para cada filho menor de idade, se acrescenta 10%. Mas na medida que esses filhos forem alcançando 18, 19 anos, essa quantidade vem caindo. Então, essa população é uma população que vai viver um deserto terrível nos próximos anos. Vai ser muito sofrimento, o poder aquisitivo caindo gradativamente. Então, é uma forma de deserto, é o sofrimento. Deserto significa sofrimento. E quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas sofrem, né? E têm sofrido terrivelmente em função da crise que nós já estamos experimentando, a crise que está avassalando, né? Que está entrando no nosso país, no nosso tecido social. Mas o deserto também pode significar para outras pessoas uma enfermidade de um pai, enfermidade de uma pessoa, enfermidade de um membro da família. Pode representar o deserto, pode significar também uma crise por falta de emprego,
pode significar, às vezes, uma crise violentíssima que se abateu sobre a vida da pessoa. Então, o deserto ele representa exatamente isso. Ausência significa falta, significa adversidade, secura na adversidade. E todos nós passamos, em algum momento, nós passamos pelo nosso deserto. Nós temos o nosso deserto. Então, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Por que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto? A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. O que a Bíblia nos fala exatamente sobre isso? A Bíblia nos mostra que Jesus Cristo, ele veio a este mundo, e Jesus Cristo, quando ele veio, ele tornou-se homem na sua plenitude. Quando nós, por exemplo, abrimos as nossas Bíblias, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 6 até o versículo número 11, o profeta Isaías, ele traça um retrato exatamente de Jesus Cristo. Ele diz lá no versículo de número 6, ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, mas ele não abriu a sua boca como um cordeiro, ou como ele não abriu a boca, e a sua boca da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do seu povo, do meu povo. Ele foi atingido e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quanto a sua alma se puser por expiação de pecado, será para a sua posteridade. Prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. E o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles foram levadas sobre si. Então, o que nós temos aí, na verdade, é o profeta Isaías apresentando um retrato fiel do que seria Jesus Cristo. Jesus deixa os céus, o Filho de Deus deixa os céus, vem aqui na terra e passa por tudo aquilo que nós passamos, exceção do pecado. Ele passa a experimentar todas as nossas sofrimentos, todas as nossas contingências, tudo aquilo que causa sofrimento, Jesus passou por nós. Ele experimentou por nós. E o profeta, aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, Paulo diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, na plenitude dos tempos, Jesus veio a este mundo, ele deixa os céus, veio a este mundo e veio aqui habitar este mundo e sofrer como nós sofremos, passar por tudo aquilo que nós passamos, exceção do pecado. As demais coisas, tudo Jesus passou. Então, Jesus ele foi exatamente levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Porque nós também temos passado e passaremos, muitos de nós, por desertos terríveis, por momentos extremamente dolorosos em nossas vidas. Mas o importante é que Deus, na sua infinita misericórdia, Deus enviou Jesus Cristo a este mundo para que passasse por tudo aquilo que nós passamos, para que nós não pudéssemos olhar para ele e dizer: Senhor, o Senhor não tem condições de nos entender, porque o Senhor não passou por onde nós estamos passando. Então, ele veio a este mundo, sofreu todas as coisas que nós sofremos, passou pelo deserto que nós estamos passando e que nós temos passado, e por isso ele tem autoridade para nos falar, para nos garantir a salvação, nos garantir a companhia e dizer para cada um de nós: olha, eu passei por aquilo que vocês estão passando,
Eu passei pelos mesmos sofrimentos que vocês passaram, eu passei por sofrimentos piores do que o de vocês. Então eu posso oferecer a vocês o que vocês não encontrarão em lugar nenhum. Mas veja bem, o deserto, quando a gente fala em deserto, quando a Bíblia fala em deserto, aqui Jesus foi levado para um lugar geograficamente. A geografia daquele lugar era uma geografia de um lugar extremamente hostil para a presença do ser humano. Olha, quando ele foi levado para este local, Satanás estava ali. A Bíblia diz que Jesus fez um jejum de 40 dias e 40 noites e Jesus não se alimentou. E Jesus estava com fome. Com esta fome, praticamente já debilitado pela fome, Jesus é levado pelo deserto, para o deserto, e ali Jesus começa a passar as suas 3 tentações. A primeira delas é exatamente no deserto. E qual foi a grande tentação que Satanás apresentou diante de Jesus? Satanás chega diante de Jesus, percebe que Jesus estava ali com fome, e chega para Jesus e faz uma proposta para Jesus. E diz, se tu és o Cristo, se tu és o Deus, se tu és esse que falam a respeito do Senhor, por que o Senhor não transforma essas pedras que estão aqui ao nosso redor, estavam cercadas de pedras ali naquele deserto, por que o Senhor não transforma essas pedras em pães? Por que o Senhor não faz isso? E aí o Senhor vai se alimentar e o Senhor não terá mais problema. E aí Jesus disse para Satanás, Satanás, não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No deserto da vida que nós estamos, em alguns momentos da vida, quando nós estamos praticamente no deserto, enfrentando as mais variadas tempestades, e alguns de nós até mesmo enfrentando tempestades extremamente cruéis, momentos extremamente difíceis, Satanás, evidentemente, que ele se apresenta nestas ocasiões para nos apresentar respostas fáceis, para nos apresentar medidas fáceis, medidas práticas e medidas que resolverão, aparentemente, as nossas dificuldades e os nossos problemas. Mas nem sempre as respostas que ele apresenta, nem sempre as soluções que ele apresenta, são soluções que normalmente vão corresponder às nossas necessidades. A Bíblia diz que Satanás, o papel dele é enganar, o papel dele é acusar. Então, normalmente, o que ele apresenta como solução, ou como soluções para as nossas dificuldades, para o enfrentamento das nossas lutas, o que ele apresenta são coisas exatamente falsas e passageiras. São coisas que, na verdade, lá no fundo, um pouquinho mais adiante, essas coisas vão ser piores do que aquela que nós imaginávamos. O nosso deserto tornar-se-á muito mais cruel do que o deserto que, às vezes, nós estamos enfrentando. Então, ele apresenta a solução. Qual era a solução dele? A solução dele era a solução imediata. Atender o quê? Atender a necessidade física, a necessidade da carne. Qual era a necessidade de Jesus naquele momento? A necessidade mais premente de Jesus era exatamente o pão. Ele precisava se alimentar para poder sobreviver. Ele precisava se alimentar para poder voltar às suas atividades normais. Mas Jesus entendeu, Jesus percebeu que essa não era exatamente a resposta. E não era para aquilo que Deus havia permitido que ele viesse aqui a este mundo. Ao nosso redor, Satanás sempre está ao alcance, os seus olhares sempre estão ao alcance daqueles que fazem parte do povo de Deus e também de toda a humanidade. Satanás acompanha toda a humanidade procurando satisfazer as necessidades imediatas das pessoas. Com isso, apresentando soluções fáceis.
com isso apresentando soluções mirabolantes, com isso levando as pessoas exatamente a não crer em Deus, a abrir mão da sua crença em Deus e crer exatamente nas propostas que ele apresenta através de meios, através de outros meios. Como é que você está no seu deserto? O diabo, ele ataca principalmente as nossas fraquezas. A fraqueza, naquele momento, era um momento de extrema fragilidade para Jesus. Jesus estava exatamente frágil, fragilizado pela fome, fragilizado pelo desejo de alimento, 40 dias e 40 noites em jejum, deixa qualquer pessoa fragilizada. E Jesus estava extremamente fragilizado. E Satanás conhecia qual era exatamente a fragilidade de Jesus, ele vem de encontro à fragilidade de Jesus. E qual era a fragilidade de Jesus? O pão. Quais são as suas fragilidades? Talvez você esteja no deserto sofrendo a dor da partida de alguém, a dor do desprezo, a dor de ter perdido o emprego, a dor de ter, às vezes, vivido em conflitos com alguém. Então, o seu deserto, você nesse deserto, nesse sofrimento, você apresenta exatamente as suas fraquezas e exatamente de encontro às suas fraquezas que Satanás vem para apresentar uma solução imediata. Transforme estas pedras em pães. E o que o diabo tem proposto para a humanidade? No nosso deserto, no deserto como ser humano, no deserto como pessoa, no deserto como país, no deserto como nação, no deserto como mundo, sofrimento pelo qual todos nós estamos envolvidos, estamos inseridos. Satanás tem apresentado soluções frágeis, soluções rápidas, soluções passageiras e soluções imediatas. Ele fez isso, tentou fazer isso com Jesus. Então, ele conhece as nossas fraquezas e ele ataca as nossas fraquezas. Em segundo lugar, além dele conhecer as nossas fraquezas, a tentação parece algo bom. Mas, na verdade, ela é letal e autodestrutiva. Na medida que o ser humano aceita essas soluções elas se tornam, primeiro, autodestrutivas e depois vai destruindo esse ser humano e o ser humano de forma letal, de forma gradativa, e o ser humano vai se tornando cada vez mais presa, vai se tornando cada vez mais instrumento das mãos deste elemento chamado Satanás. O que Satanás tem oferecido ao homem moderno? No deserto que nós estamos enfrentando, na sociedade que nós estamos enfrentando, quais são as soluções que Satanás está nos apresentando ou estão sendo nos apresentadas, e nós temos pouca habilidade de enxergar o que ele tem apresentado, o que é de Deus e o que não é de Deus. Nós estamos vivendo um momento de muita violência. O mundo sempre foi violento, mas a violência ela avança de forma gradativa. Qual seria a solução para a violência? A Bíblia apresenta a solução para a violência é o homem abrir o seu coração para Jesus, deixar Jesus trabalhar no seu coração e abraçar os valores do reino de Deus e viver os valores do reino de Deus. Esta é a solução que Deus apresenta. E qual é a solução que o diabo apresenta, a solução imediata que o diabo apresenta para resolver o problema da violência? Amar todo mundo. Vamos resolver o problema da violência? A violência é um deserto. Nós somos inseguros, nós não podemos sair da nossa casa com segurança, não podemos retornar para a nossa casa de segurança.
As pessoas estão construindo verdadeiros castelos. As nossas casas normalmente são todas gradeadas. E cada vez mais a gente vai colocando grade, cada vez mais a gente vai colocando proteção. A gente coloca grade, a gente coloca câmera de filmagem, a gente paga exatamente guardas para poder estar durante a noite circulando nas nossas ruas, e assim nós vamos exatamente procurando esses meios. E agora, por último, Satanás apresenta um elemento muito interessante, um problema de resolver. Como resolver a violência? Ele apresenta o problema de resolver a violência. Para resolver a violência, nós temos exatamente que nos armar. Isso é ou não é uma sedução satânica? A Bíblia diz que violência gera violência. Mas no Antigo Testamento diz que tem que se matar. Nós não podemos olhar para o Novo Testamento com os olhares do Antigo Testamento. Nós temos que fazer a leitura do Antigo Testamento partindo de Jesus. Jesus Cristo, ele é o centro. É Jesus Cristo que vai interpretar o Antigo Testamento. Então nós temos que olhar para o Antigo Testamento com os olhares de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele não apresenta a morte como solução para os problemas humanos, para o deserto que nós estamos enfrentando. Quem apresenta essa proposta é Satanás. Porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Porque Jesus disse, o diabo veio matar, roubar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Notaram a diferença ou as diferenças das propostas apresentadas por Jesus Cristo e as propostas apresentadas por Satanás? A proposta apresentada por Satanás para o término da Segunda Guerra Mundial, a explosão de 2 bombas atômicas, onde se matou milhares e milhares de pessoas. Isso é o quê? As pessoas estavam sofrendo, estavam no deserto. As nações, chamadas nações aliadas, elas estavam sofrendo terrivelmente, havia um sofrimento. Milhares de pessoas perdendo suas vidas, pessoas sendo violentadas, o mundo dominado por um sistema extremamente diabólico, o nazismo. E do outro lado, os homens, ao invés de procurar a solução em Deus, foram a procurar exatamente a solução que Satanás oferecia. Qual era a solução? A solução é matar, 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 matar. E quando o ser humano mata o outro, o ser humano ele está fazendo o papel de Satanás segundo o próprio Jesus Cristo. No deserto, todos nós passamos por deserto. O nosso deserto, o deserto de quase todos nós, é a segurança. Nós vivemos num mundo inseguro. E Jesus já previu isso. Jesus disse, olha, quando disserem a paz, repentinamente virão guerras. O homem vive desassossegado, nós vivemos desassossegados, nós não temos segurança. Então nós procuramos soluções fora de Deus e o diabo imediatamente reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo a nossa necessidade de autoproteção, de proteção dos nossos familiares, dos nossos filhos, o diabo apresenta exatamente a solução. A solução é exatamente possuir armas. Mas isso não é a solução. E assim também em outros campos. No campo da vida pessoal, no campo sexual, no campo da família. A família está desintegrada, sofrendo conflitos entre esposo e esposa. Qual é a solução que o diabo apresenta? Ele apresenta outra solução, que não é a solução de sentarmos, estarmos juntos, orarmos, conversarmos e acertarmos para que possamos solucionar os nossos conflitos, os nossos problemas. Então, Satanás apresenta uma outra proposta. Qual é a proposta que ele apresenta? Uma outra pessoa. Qual é a proposta que ele apresenta? Uma traição. Experimentar algo novo. E assim vai por diante. São os nossos sofrimentos, são as nossas fraquezas que o diabo, exatamente, ele procura entrar, ele procura apresentar a solução.
E ele apresentou a solução para Jesus. Qual era a solução que ele apresentou para Jesus? A solução que ele apresentou para Jesus é exatamente essa. Aqui temos pedra, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus disse não. Não só de pão o homem viverá. Não é só de soluções fáceis. Não é só de soluções humanas que o homem viverá, que o homem será feliz. Se fosse assim, nosso mundo seria extremamente feliz. Teríamos todos os nossos problemas resolvidos. Mas não é por aí. Porque, além de tudo, nós temos questões interiores, nós temos questões do íntimo, da nossa alma, nós temos questões que estão presentes lá no nosso interior, que precisam receber uma resposta. E quem pode dar essas respostas é só o nosso Deus, é só Deus. O homem não pode apresentar essas respostas. Satanás também oferece como resposta prazer. O hedonismo, como nós conhecemos, prazer pelo prazer. Para o deserto, para o sofrimento, ele apresenta essa como uma das saídas. Mas o fim dessas saídas, o fim dessas propostas que ele apresenta é, primeiro, a autodestruição do ser humano. Quando eu me aproprio, quando eu aceito essas propostas, depois que eu aceito essas propostas, aparentemente nós teremos alguns momentos de paz e tranquilidade, e passado alguns anos, talvez passado alguns meses, nós vamos começar exatamente a colher os frutos daquilo que nós plantamos. E a Bíblia, a palavra de Deus diz: quem gera violência, quem usa de violência, morrerá de forma violenta. Quem mantém um estilo de vida voltado para a desonestidade também terá a sua vida, no final, carcomida exatamente pela desonestidade de outros, talvez desonestidade do filho, dos filhos. Isso aí nós estamos vendo todos os dias. Os nossos mandatários, os nossos ex-presidentes, ex-senadores, encaminharam os filhos nesse caminho. E hoje os filhos, alguns até se voltaram contra eles, e alguns se tornaram até pessoas contumazes na prática do mal. E isso traz sofrimento para essas pessoas. Então, autodestruir. E, em segundo lugar, além de se autodestruir, a Satanás, quando ele oferece solução, ele leva primeiro a nossa autodestruição, depois ele leva a destruição da sociedade. Nós pagaremos um preço caríssimo quando nós aceitamos as propostas apresentadas por Satanás. Todos nós temos os nossos momentos de deserto, os nossos desertos que trazem sofrimentos, trazem angústias, trazem preocupações, mas não deve ser exatamente motivo dos sofrimentos, do deserto que nós estamos enfrentando, para aceitar as propostas fáceis e as propostas que Satanás oferece. Portanto, essa foi a primeira tentação de Jesus. Ele venceu essa tentação. Porque ele venceu, ele agora nos dá a garantia que nós também venceremos. Ele passou e ele garante que nós também passaremos. Mas para que nós possamos passar, nós precisamos crer nele. Nós precisamos abrir o coração para ele. Nós precisamos deixar que ele entre em nossos corações e que ele mude exatamente o nosso estilo de vida, as nossas práticas, a nossa maneira de viver. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 12, o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
do vosso entendimento. Não é o diabo que vai dizer o que nós devemos fazer. É o entendimento que temos da palavra de Deus, sob a orientação de Deus, que deve dizer o que nós devemos fazer. As propostas que ele apresenta para o nosso deserto são propostas encantadoras, são propostas práticas, são propostas imediatas, são propostas razoáveis, mas são propostas que, por certo, vai nos trazer no futuro muito próximo muito sofrimento, como tem trazido para toda a humanidade, para a nação e para o Estado e para as famílias. As propostas que ele tem apresentado são propostas imediatas, são propostas que nos desconectam com Deus. E são propostas que no futuro nos trarão muito, muito sofrimento. E isso Deus quis evitar através de Jesus. Por isso que Jesus passou por tudo. Mas você precisa pensar nisso. Abra o seu coração para Jesus. Peça para ele entrar no seu coração e mudar o seu estilo de vida. Mudar o seu estilo de vida. E colocar em seu coração os valores do reino de Deus. E aí cumprir-se-á na sua vida aquilo que Jesus disse. Vida abundante. Eu vim para que tenham vida. E vida abundante. Vida abundante só é possível através de Jesus Cristo. Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Encontro paz, que eu perdido vida.
Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, nós te agradecemos, Pai de amor, porque a tua palavra continua chegando até nós. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o teu Santo Espírito tem falado conosco, ó Deus. Nós temos acesso à tua mensagem, à tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pela morte do teu Filho Jesus na cruz para salvar todos que ouvirem e verem essa mensagem, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa encontrar morada em seus corações. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por todos os livramentos, pelas nossas necessidades que estão sendo supridas até hoje. Perdoa, Pai, os nossos pecados e abençoa cada um que ouvir essa mensagem. Que eles possam entender que somente teu Filho Jesus é capaz de nos livrar e perdoar os nossos pecados. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém.